Bom dia, eu me chamo Joelinton e eu vou iniciar então a socialização que foi promovida na minha turma pelo professor Henrique Sochizo. Então, a disciplina foi a prática pedagógica, objeto de aprendizagem para o ensino de ciências biológicas, tá? Que foi um estágio realizado então como parte, né, da nota da formação em pedagógica em ciências biológicas. Então, eu me chamo Joelinton Marinho de Almeida e a escola que eu escolhi, ela se localiza aqui em Vitória, no Espírito Santo, local atual onde eu resido. Essa é a fachada da Escola Estadual de Ensino Médio Arnulfo Matos. Ela é uma escola que, além de ser ensino médio, ela também promove o ensino profissionalizante. Então, os alunos que ingressam na escola, eles também saem com alguma habilitação. São elas ou na área de administração, segurança do trabalho, eletrotécnica ou mecânica. Então, para a parte aqui da socialização, alguns dos registros principais das observações que eu pude realizar foi dentro das turmas em que eu escolhi para fazer a sequência didática, que foi uma turma do segundo ano e outra do terceiro ano. Não teve como fazer no ensino fundamental, porque a escola só promove o nível de ensino médio, tá? Então, na turma do segundo ano, foi possível observar que a turma ela apresentou um comportamento mais diversificado. Eram pessoas mais jovens, né? Então, com alguns alunos mais engajados e participativos, enquanto outros demonstraram dispersão e dificuldade em manter o foco durante a aula. E eu chamo a atenção para um aluno em particular, porque ele tinha TOD, né? Então, isso faz com que ele seja um pouco mais imperativo que os outros. E assim foi uma situação até interessante de poder presenciar e de lidar no momento do estágio, porque o professor ele tem também como objetivo saber ter o jogo de cintura, né, em todas as situações em que ele se encontra. Então, os alunos eles se mostraram mais interessados em atividades práticas ou que fossem interativas, enquanto que a forma tradicional, né, que seria o professor só falando, isso gera maior dispersão, conversa entre os alunos e etc. E a turma ela demonstrou também boa receptividade às explicações claras e exemplos práticos relacionados ao cotidiano. Quanto à turma do terceiro ano, os alunos eles já mostraram um maior senso de responsabilidade, até porque eram pessoas mais velhas, e principalmente em atividades ligadas a vestibulares, né, visto que eles já estavam ali perto de fazer até o Enem, e temas mais próximos da realidade deles. Então, eu tinha essa preocupação de sempre trazer tema que tivesse relacionado à parte de ciências, envolvendo o cotidiano, porque são coisas também em particular que caem no Exame Nacional do Ensino Médio. Houve uma boa distribuição do tempo entre a explicação e atividades realizadas pela professora, pude observar isso, com momentos para tirar dúvidas de forma personalizada. A turma demonstrou boa receptividade, a explicação clara e exemplos práticos relacionados ao cotidiano, da mesma forma que na turma anterior, apesar de ser uma turma mais jovem. E alguns alunos, mesmo no terceiro ano, eles mostram dificuldade em gerenciar o seu tempo de atividades mais complexas. Mas, assim, é super compreensível, porque nem todo mundo é igual e cada um tem o seu tempo também de realizar suas tarefas. Então, como parte da sequência didática e para a produção educacional, eu resolvi, então, na turma do segundo ano, abordar um tema que já estava sendo desenvolvido pela professora, que foi o sistema do corpo humano, e eu utilizei, então, a série Cells at Work, junto com o jogo de caça-palavras, que vai ser demonstrado posteriormente. Entretanto, eu só fui para a parte do sistema cardiovascular e sistema imunológico, até para não tomar muito tempo da aula da professora, que também estava em um período um pouco apertado, já que estava perto de final de ano, finalização de semestre. Da mesma forma, fui na sequência didática 2, onde eu fui para o tema da microbiologia, visto que a professora estava falando sobre aspectos gerais de microorganismos, e o meu produto educacional ele envolveu então a aplicação de uma prática
de uma prática experimental, né, de certa forma, que foi associada a um jogo de caça-palavras, até para, apesar de ser o mesmo produto, né, da didática 1 e da didática 2, mas eles tinham pegadas diferentes e o intuito era de promover, então, assim, a concentração, desenvoltura, e conforto para os alunos e não trazer nada muito exorbitante, visto que eles já vêm com o estresse também de outras disciplinas. Então, para ser algo mais prazeroso de fazer e não obrigatório. Então, aqui é um exemplo do produto educacional 1, onde eu usei a minha direita. Eu tenho a, uma foto da série que foi utilizada. Ela é uma série disponível, aí está aberta, principalmente está no canal da Netflix. No meio eu tenho o jogo de caça-palavras que foi aplicado, né, envolvendo a parte de sistemas, principalmente cardiovascular e imunológico. E à minha esquerda eu tenho um questionário que também foi aplicado como questão avaliativa. Então, dando seguimento, eu trouxe aqui umas fotos das placas de Petri utilizadas na prática de microbiologia, que foi uma questão mais de para verificar a questão de higienização das mãos, e como isso pode afetar nosso cotidiano, etc. E do lado, né, no lado direito, eu tenho o exemplo de caça-palavras que foi utilizado. Né? Foi o exemplo não, né? O caça-palavras que foi utilizado na prática educacional. Então aqui eu tenho uma imagem que eu consegui tirar na hora, mas assim, eu não consegui através da gestão da própria escola, tinha que passar pela gestão, a autorização mesmo de até conversar com os alunos, conversar com a professora, tudo isso era muito bem organizado com eles. E eles optaram por não privar os alunos, né, a imagem dos alunos, a imagem da professora, eh, diante das práticas que estavam sendo realizadas. Mas assim eu consegui tapar aqui o rosto deles e demonstrar aqui como foi realizada então a prática, né, da parte de higienização das mãos e em seguida feita a aplicação do caça-palavras. Foi algo bem interessante. Então, o texto síntese elaborado por mim foi que a partir das práticas pedagógicas realizadas, eu pude entender que estar em uma sala de aula é saber lidar com grupos de pessoas diferentes, e isso envolve questões culturais, etnias, de gênero e entre outras. Um dos maiores desafios foi conectar-me com a turma de modo que me aceitassem como um profissional em formação na área de ensino em biologia, apesar da professora falar que eu, como professor e profissional já formado, sendo que de outra área, estava ali para aprender e ensinar muitas perguntas, é, serem estava ali para aprender e ensinar, e mais muitas perguntas sempre eram destinadas apenas à professora. Mas eu tive a oportunidade de botar em prática a partir do momento que a mim foi dada a possibilidade de ministrar minha sequência didática. Então aqui eu vou estar inserindo posteriormente então o link, né, que vai estar disponível a partir do momento que o professor estiver avaliando. E muito obrigado, eu agradeço a atenção de todos.